ficava no quarto dele, que não estava acessível da biblioteca, e eu fui ver. Então você tem textos lá manuscritos do Acádio, das línguas semíticas, de várias obras que são ligadas ao estudo para a exegese dos textos bíblicos. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém aqui, na primeira tradução da Bíblia, pelos anos de 81, ele fez várias indicações de correções das traduções que foram feitas. Então, era uma figura também especializada. Se dizia que ele tinha acesso ao conhecimento de 16 línguas. Não que ele falasse, está entendendo, todas as línguas, mas que por causa exatamente, por exemplo, das pesquisas que ele tem traduções assim que nós não tínhamos traduções do acádico, que é uma língua do tempo dos tempos bíblicos, depois é uma língua que morreu. Ele traduziu para a gente um texto que é da Enumelish, é um texto muito importante, do qual o texto do Gênesis se baseou para poder ser escrito. Então nós estamos aqui com uma figura, tá, muito interessante a nível de teologia, que isso que ele também escreveu desses 8 anos não é fruto assim, não é que qualquer pessoa possa escrever isso aqui, precisa de um grande conhecimento para poder fazer essa síntese que ele realmente dentro desse seu texto, tá? Então, quando eu estava com ele, o Padre Caetano escrevendo esse texto da Nova Jerusalém, porque eles são 2 números. Tem esse primeiro número aqui, que é mais sobre a questão do reino de Deus, é a questão mais bíblica, e tem um outro número que é sobre eclesiologia, que é sobre o estudo da igreja. Nós vamos nos deter mais nesse texto. Também quando eu morei lá com ele, no Cristo Redentor, quem fez uma visita lá a ele foi o Leonardo Boff. Pelos anos 81, o Leonardo Boff estava dando os cursos por aqui, e o Leonardo Boff foi lá no Padre Caetano. E ele se admirou muito do que o Padre Caetano estava fazendo. Inclusive, o primeiro texto daqui, a primeira parte do Reino de Deus, foi indicação de acréscimo do Leonardo Boff para ele escrever. Apesar de serem pessoas divergentes no pensamento, não é? O Leonardo Boff, um defensor da teologia da libertação, o Padre Caetano, um crítico, de uma forma contrária à teologia da libertação. Mas o Leonardo Boff, ele reconheceu uma coisa muito importante do Padre Caetano, é que ele era uma pessoa que fazia pastoral e uma pessoa que escrevia. Isso é uma coisa muito rara e muito difícil. Uma pessoa que está ligada à pastoral e que escreve ao mesmo tempo. Porque os teólogos da libertação, eles falam muito da importância de uma prática, que a pessoa não vive só no escritório, mas que tem uma prática, né, de pastoral para poder ligar a prática com a teoria. E isso, de fato, é uma coisa muito importante. Mas são raras pessoas que conseguem fazer isso. Por exemplo, vocês sabem que eu estou aqui na pastoral e estou no ensino. Minha grande dificuldade não é tanto a pastoral, não é tanto o ensino. A minha dificuldade é a pesquisa. Porque a pesquisa exige muita concentração e tempo. Eu fico realmente muito assim, eu não fico do Padre Caetano, não. Ele realmente é uma pessoa de muito concentração e disciplina nesse negócio. Então, Leonardo Boff vai dizer que ele tinha conseguido juntar teoria e prática. Aquilo que os teólogos da libertação indicavam. Porque, na verdade, muitos teólogos da libertação fazem o seguinte: eles vão nas comunidades 2, 3 meses, veem a realidade, e a partir da realidade depois eles escrevem. Mas não que muitos deles estejam de fato inseridos na realidade. Inclusive, nós tivemos um problema com um tal de um sociólogo, Pedro Oliveira, que foi lá no Juazeiro ver a questão do Padre Cícero, depois de 2, 3 meses, talvez até menos, depois fez várias conclusões lá do que ele viu sobre o Padre Cícero. A irmã Anete de Molins, que é uma belga que estuda o Padre Cícero há anos, viu o Zânia, né? É uma belga que é doutora em psicologia da religião. Ela ficou altamente irritada com aquilo que foi afirmado. Ela disse uma formação muito gratuita. Uma pessoa que passa 2, 3 meses no local, talvez menos, depois vai fazer afirmações assim, que ela mesmo dizia que não sabe devia fazer certas afirmações. Então, nem sempre a gente tem um teórico que de fato tenha uma vivência. Além do mais, que a vivência do Padre Caetano realmente ela teve uma importância, um peso aqui muito grande a nível de Fortaleza. Fala da questão de renovação carismática. Quando a renovação veio para Fortaleza,
Primeiro teve um berço no Cenáculo de Bezerra de Menezes, depois outro berço de orientação foi lá no Cristianismo por muito tempo. O Padre Caetano era esse monge, trapista, uma pessoa ligada com espiritualidade de oração, e a renovação batia muito nesse negócio de oração. Era uma pessoa que era considerada madura para poder dar diversas orientações. Então nós estamos diante de uma pessoa que é uma verdadeira riqueza, não é? E tantas outras coisas que eu poderia falar desse homem. Bom, então ele nos deixou esse texto, que no primeiro momento, tem as suas dificuldades. Não vou dizer que é um texto fácil, porque, por exemplo, eu apresento esse texto no 4º ano de teologia. Para a pessoa poder pegar esse texto comigo no 4º ano, é claro que tem que fazer outras cadeiras. E não, é uma cadeira que exige de vários conhecimentos da teologia. Mas isso não impede que a gente veja de uma forma mais simples. Também, às vezes, a gente pode perguntar, mas por que saber de certos debates? Se a gente na nossa igreja, aqui na nossa comunidade, nem falar disso, nem toca em certos assuntos, a gente não pode tocar em certos assuntos aqui dentro, porque talvez não interessa. Mas como nós não vivemos isolados, e vivemos no conjunto de igreja, se você der um pulozinho para um lado para o outro, vocês vão se deparar, às vezes, com certos debates que nós vamos apresentar aqui, e que eu acho interessante, pelo menos, a gente ouvir uma cantiga em algum lugar, porque fica bastante inadequado a gente viver numa experiência de fé. Eu estou vendo que a maioria de vocês são pessoas que são engajadas, que participam há anos da igreja, não é? 40, 50 anos da igreja, quase todos aqui estão aqui presentes, não é? Então, assim, a gente não ter conhecimento de certas situações fica um pouco muito infantil. É importante que a gente saiba que esses debates estão acontecendo, e depois, quem sabe, até se situar. Não são debates que estão fora, não. Eu sei que pessoas aqui da comunidade, que passaram por alguns setores da igreja, que falaram de uma forma um pouco atrapalhada desses temas, e as pessoas acabaram perdendo até a fé, tá? Então, dependendo também da situação, esse problema está no quintal da casa da gente, não é? Bom, então, nós vamos apresentar então a reflexão bíblica ao longo desses 4 dias. Vai ser uma espécie de uma maratona, tá? Para poder dar conta de certas ideias que a gente vai falar. O meu roteiro de pensamento, de reflexão, vai ser esse aqui, tá? Eu vou, no primeiro momento, apresentar, você poderia dizer, os domínios dos reinos no Antigo Testamento, tá? Vamos nos deter um pouco na profecia de Daniel. Depois nós vamos, talvez cada um desses números seja um dia, tá? No terceiro e quarto nós vamos novamente ver o processo de Jesus Cristo. O processo de Jesus Cristo. E o quarto, de novo, o processo. É interessante que no começo do ano, a gente começou com o Evangelho de Marcos. Estava previsto que eu iria analisar o processo. Eu acabei adoecendo, não pude concluir com vocês, não é? A Ceissa deu uma força aí, parece, nos últimos dias. Mas aqui nós vamos ver o processo nos 4 evangelhos. Nós vamos tentar fazer um trabalho, porque os processos, os textos do processo de Jesus Cristo, o Sinédrio diante de Pilatos, eles são profundamente reveladores da missão do Senhor, tá? Então, a minha opção aqui é sobre o tema da libertação. Porque o tema da libertação está ligado com a teologia da libertação, uma teologia que emergiu na América Latina, tá? Ainda hoje ela é muito falada. Vocês podem achar que não, mas, como eu disse, nos seminários, muitos dos livros é na orientação da teologia da libertação. Nós estamos sempre diante de reflexões sobre esse assunto e a gente não entende direito o que seria essa teologia da libertação.
Como eu disse para vocês, o padre Caetano ele vai fazer uma crítica. A teologia da libertação, ela emergiu diante de uma dificuldade que nós temos na América Latina. Porque na América Latina, no nosso país, nós vivemos uma situação de profunda desigualdade social. Não é? Basta, hoje, o que a Graça esteve me dizendo. Graça foi já tarde lá na paróquia, uma pessoa, quando ela estava saindo do carro, pediu uma esmola para a Graça. Fiquei profundamente tocado com esse negócio. A Graça foi abrir na bolsa, o cara disse assim: mesmo que a senhora não tenha nada para me dar, só o fato da senhora falar comigo já está valendo. Porque as pessoas têm medo de falar comigo, pensam que eu vou roubar, pensam que todo mundo é ladrão. Então só o fato da senhora já falar comigo, eu agradeço muito. Então é doloroso isso, né? Nós vivemos numa sociedade assim, de profundas discriminações, marginalizações, uma desigualdade social tremenda. Nós que somos um país riquíssimo, que se nós costumamos dividir essa riqueza na América Latina também seria uma outra situação. Então nós temos todo um problema que a nossa América Latina ela emergiu dentro do contexto de história, que é chamado Descobrimento das Américas, mas que é discutido. Essa palavra descobrimento é uma palavra que é muito questionada. Por que é questionada? Peguemos o exemplo do bispo Tutu lá na África do Sul. Eu não sei se vocês viram um bispo que é um bispo anglicano, que esteve falando na abertura da Copa lá na África do Sul, que é uma figura que lutou muito contra o apartheid ao lado do Nelson Mandela. Ele dizia: os ingleses chegaram aqui e disseram que descobriram a nossa região. Mas como que descobriram? Se os meus avós, meus pais já viviam aqui, os meus pais já viviam aqui, já conheciam essas cachoeiras, já conheciam essas matas, como é que eles descobriram? Se os europeus chegam e dizem descobriram, é que não tinha dono nenhum. Então, eles são dono, então eles têm direito a fazer o que quiserem dentro desse local que eles descobriram. Então, atrás da palavra descobrir, existe um modo de justificar uma situação de relação com o que já existia aqui. Então, os europeus chegaram aqui e fomos criados a partir de uma periferia do capitalismo que estava se desenvolvendo na Europa, chamada capitalismo mercantil, aquele tempo das grandes navegações. Então, o pessoal chegou aqui não com a perspectiva de construir essa região, era no sentido de explorar, de tirar riquezas para poder levar para a Europa. Então, basta ver a nossa história do Brasil. As Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Porque era um lugar de muitas minas de ouro, que o pessoal vinha, pegava ouro daqui e levava lá para a Europa. Nós temos um texto famoso do repórter chamado Eduardo Galeano, que fala sobre essa situação da história da América Latina. Na região da Bolívia, tinha também muita prata, e uma região que era chamada da cidade de Potosí, foram feitas muitas minas para tirar a prata. Diz que da prata que foi tirada de Potosí, dava para fazer uma ponte de prata ligando a América Latina à Europa. Só para ver de tanta riqueza que era tirada daqui. Então, essa região ela foi constituída de uma forma periférica para ser explorada. Não foi para a pessoa vir para cá interessada em construir alguma coisa por aqui. Não é? Então, nós fomos edificados à margem, dentro do Instituto de Colonização, ia daqui a madeira para lá, e voltava o caixão, os móveis feitos, e a matéria-prima daqui para lá, e vinha o material manufaturado para a colônia, ainda continua assim, não é? A matéria-prima da gente vai para os países ditos de primeiro mundo e volta com produtos de tecnologia, computador, carro, esse negócio aí. Então nós estamos vivendo um bem esquema. Então nós estamos dentro de uma situação de muita desigualdade social. Basta você ver Fortaleza. Diz Fortaleza do Ceará dos estados que tem a frota de carro mais nova do país. É um negócio assim um pouco estranho. Como é que nós vivemos uma situação às vezes de tanta miséria e ao mesmo tempo de tanta riqueza? Quando nós estamos dentro de um aquário com peixes, a gente não sente a desigualdade que a gente vive. Quando também eu fui para a Europa, eu me deparei com uma coisa que eu achei muito esquisita. Quase do norte ao sul da Itália,
todos os prédios só têm 4, 5 andares, pelo problema que eles conseguem resolver de ventilação, que quando é lá julho e agosto, o calor é para matar, tem nem comparação com o calor daqui, não é? E se não tiver um bom circuito de ventilação nas cidades, o pessoal morre mais do que morre normalmente no período de calor. Mas você vê que aqueles prédios que existem lá registram também uma divisão de renda. Normalmente você não encontra pessoas que têm de mais e pessoas que têm de menos. Em geral, a população tem um patamar de sobrevivência. Já que no Brasil não, você vê da Praia do Futuro, você vê as proximidades da Praia do Futuro grandes, prédios, e lá de longe a parte dos barracos das casas pobres, das favelas, dos bairros mais pobres. Então nós vivemos sim uma desigualdade social muito grande. Quem sabe se os prédios baixassem lá do carro para subir um pouco do outro lado, não teria uma situação de distribuição de renda melhor? E nós acabamos nos acostumando com isso. Então, a teologia da libertação ela foi pensada como uma experiência para ajudar, através da fé, a reverter esse quadro de injustiça. A intuição é boa, alguns meios de campos que se atrapalham. Bom, é dito também que foi da teologia da libertação, pelo trabalho da teologia da libertação, que veio a opção pelos pobres. Mas eu gosto de dizer que a opção pelos pobres não é patente da teologia da libertação, como também o Espírito Santo não é patente da renovação carismática. E a sua renovação carismática pode falar de Espírito Santo, e a sua teologia da libertação pode falar de pobre, não é? A igreja sempre teve essa experiência ao longo dos séculos com o Espírito Santo e também ao longo dos séculos tentando fazer algo concreto com os pobres. Bom, é dito também que a teologia da libertação aproveitou um pensamento marxista para poder justificar filosoficamente a sua situação. Nós não vamos ver muito isso aqui, é um ponto que nós não vamos debater, tá? Porque nós vamos ir mais na linha bíblica. A parte da teologia da libertação, ela tem uma intuição muito grande, certo? Ela começou com uma intuição muito grande aqui em Moisés. Nós estamos então no livro do Êxodo, tá? No início do livro do Êxodo, tem um negócio bem legal, que é o seguinte: começamos então o tema dentro do texto, certo? O livro do Êxodo tem um negócio muito legal. O que é que nós temos no término do Gênesis? A turma de Jacó emigrou para o Egito por causa de uma grande seca que estava vendo. E que o José, que tinha sido vendido como escravo para o Egito, acabou se tornando um grande ministro lá do faraó. E, através da situação do José, o povo de Jacó desceu para o Egito. Aí o êxodo vai começando a subir o faraó, que não conhecia mais essa história do povo hebreu. Aí o povo é chamado de hebreu. Esse povo hebreu, ele está se multiplicando muito. Eles se reproduzem mais do que o esperado, vão crescendo em número. E o povo do Egito começa a ter uma percepção que eles seriam perigosos para o próprio país. Então eles fazem uma espécie de controle de natalidade, querem implementar uma espécie que a gente chama hoje controle de natalidade, dá um jeito de acabar com o nascimento de tanta gente. Então eles falam com as parteiras para matar os meninos que nascessem, não é? Seria uma solução. Então, as parteiras, é um tema que a gente botou lá no painel. As parteiras acabaram temendo a Deus e deixaram os meninos nascerem. Um desses meninos tinha sido Moisés. Mas acontece no texto, ele tem logo ao início um negócio muito legal. O povo estava vivendo no Egito como escravo. E o trabalho que é dado dentro dessa situação de trabalho escravo é chamado trabalho de corvéia. O trabalho de corvéia dentro dos textos sagrados é um trabalho extremo de exploração, que ainda hoje é conhecido. Qual é a característica desse tipo de trabalho? É aquilo que o texto do Êxodo nos apresenta claramente. Existe um patrão, existe um trabalhador, um empregado. Mas não é o patrão que dá as ordens diretas para o empregado, existe um gerente no meio. Quem trabalha em fábrica conhece muito essa situação. Não é o patrão que dá as ordens para o empregado, é um gerente. Então, o empregado fica com raiva, não é do patrão,
fica com raiva das exigências, é do gerente. Só que o gerente é para mandado do patrão. Então, o gerente é colocado dentro de um sistema para poder sugar e empurrar a pessoa para baixo de trabalho. Então, o povo estava se sentindo muito explorado. Foram reclamar, o pessoal diz, os egípcios disseram que eles estavam reclamando, pois eles têm que trabalhar muito mais do que estavam pensando. Então, dentro daquela situação de sofrimento do povo, eles rezam a Deus, sobe um clamor até Deus e diz que Deus escutou o clamor do seu povo e desceu para ver o que estava acontecendo com seus filhos e desceu para libertar esse povo. A história aqui, essa intuição então da teologia da libertação, ela é muito interessante porque ela parte de um texto bíblico, certo? De um texto que é muito especial, dizendo que Deus escuta o clamor, o sofrimento do seu povo e desce para ver como é que está. Quer dizer, esse Deus, ele vem para dentro da história. Não é um Deus assim, porque os filósofos gregos, eles tinham uma ideia de Deus assim. Por exemplo, Deus de Aristóteles. Deus de Aristóteles era o seguinte: Deus criou o mundo, mas está de costas para o mundo. Não interessa o que está acontecendo no mundo. Os homens aí, as mulheres com a sua cachorrada que quiser, mas ele não está nem aí para o problema do homem e da mulher. Ele está de costas, simplesmente criou e pronto, acabou-se. Mas o Deus bíblico, ele é diferente. É um Deus que criou o mundo e está interessado na história desse homem, dessa mulher, do povo de Deus, e entra para participar dessa história. Então, é muito belo isso aqui. Eu digo para os meus alunos, depois da teologia da libertação vai esquecer disso, que Deus, de fato, age dentro da história. Isso aqui é uma intuição que a gente precisa manter, guardar e depois não perder, como depois o pessoal vai perdendo. Bom, mas aí Deus se manifesta que vai libertar esse povo dentro da sua situação de sofrimento. Quer dizer, quem clama a Deus por libertação é um pessoal que está levando pena, é um pessoal que está vivendo como escravo. Isso aqui também é algo muito importante, porque quem vai entender bem, direito, os textos sagrados é quem já teve uma experiência de ser preso, uma pessoa que já teve a experiência de ser escravo, porque na verdade o texto sagrado ele está falando sempre de uma dimensão de uma libertação, de uma situação da pessoa era escrava e está querendo viver de uma forma livre. Nós podemos imaginar assim uma pessoa que de fato foi presa. A gente fala de liberdade, vai dizer, não sabe o que é liberdade, né? A gente tem acostumado a dar para um lado, para o outro, vai ter um direito de ir e vir. Nunca teve tolhido de fato, em geral, a experiência de ficar preso numa cela. Aquele que de fato tem a experiência de ter sido uma vez preso numa cela é que entende de fato o valor e a importância de poder se deslocar para um lado e para o outro. Então, por trás também desse tema aqui, está envolvido uma experiência existencial de pessoas que eram escravas, que eram pessoas da margem, lá da ralé mesmo, e que procuram uma nova situação. Então, essa experiência, tá, de Deus que se manifesta no livro do Êxodo, logo nos livros iniciais, que vai ser a história toda do Êxodo, porque Êxodo quer dizer saída, é a história da saída do povo do Egito. Então, essa história vai dizer o quê? Que Deus escuta o clamor, é muito legal também isso, Deus escuta o clamor do povo, mas Deus não diz o seguinte: eu escutei o clamor do povo e vim agora libertar e vou fazer assim e a libertação vai acontecer. Não foi dessa maneira que Deus se manifestou segundo o texto do Êxodo. Ele sente o sofrimento, sente o problema e vai escolher pessoas ou uma pessoa para animar o processo da libertação daquele povo que está sofrido. Então Deus vai se manifestar para Moisés, e através de Moisés, que eu não vou me deter aqui, que não são os detalhes, Deus vai se manifestar para Moisés e vai propor para Moisés que ele seja este
que anime o povo na caminhada de libertação. E é muito interessante a gente ver, se eu não me engano, no capítulo 4, tá? Que é o diálogo de Deus com Moisés na sarça ardente, 3, 4, quando Deus se manifesta na sarça ardente. É muito interessante o diálogo de Deus se manifestando para Moisés. Moisés está cuidando das ovelhas de Madian, a região de Madian do seu sogro. Aí vê o fogo numa árvore, numa planta, que é chamada uma sarça, mas o fogo não consumia a planta. É até o desenho que eu fiz no Ciro Pascal desse ano, lá da Matriz. Então, tinha um fogo que não consumia aquela sarça. Ele acha estranho aquele fenômeno, se aproxima, vê que é algo sagrado, tira as sandálias e começa um diálogo com Deus. Aí ele fica, achando, é muito interessante o texto, porque ele fica maravilhado que Deus está se manifestando para ele. Mas quando Deus vai jogar batata quente na mão dele, para trabalhar pela libertação do povo, ele quer tirar o tiro. O diabo apresenta 4 desculpas de Moisés que ele não quer assumir a missão. Basicamente, Deus empurra, dá um empurrão mesmo em Moisés para ele assumir aquela responsabilidade. Você vê uma situação de pressão mesmo de Deus em cima de Moisés. E Moisés acaba assumindo essa missão. Então, nós temos todo esse trânsito aí das andanças do Moisés com Arão até o faraó, até que vai acontecer o quê? Depois das pragas que aconteceram no Egito, eles vão pedir para poder sair do Egito. Depois da volta dos primogênitos, o cara pode se mandar, não quer mais saber de vocês. E a história da saída do Egito é a história do Mar Vermelho, que atravessou o Mar Vermelho. Depois os egípcios vão querer perseguir, acabam sendo afundados no mar. Eles conseguem fugir, mas conseguem fugir no caminho que eles vão fugindo lá para frente. Moisés, no Monte Sinai, ele vai receber as tábuas da lei, que vai ser as leis do povo de Deus, as leis de Deus para o povo de Deus. Então nós temos 2 momentos muito importantes aqui com Moisés, que é o momento da saída do Egito, que é o momento da saída do Egito, e outro momento muito importante, que é o momento do Sinai, das tábuas da lei. Tá? Então, essa saída do Egito, preste atenção. O que era a saída do Egito? O pessoal era escravo lá no Egito. Estavam querendo uma liberdade, que Moisés alegou foi: nós queremos fazer o culto ao nosso Deus lá no deserto. Mas ele queria fazer esse culto do deserto para depois, tirar um tino e caminhar para uma terra que Deus prometeu para eles. Então, essa saída do Egito foi uma libertação que eles alcançaram. Uma libertação religiosa, que eles queriam liberdade para poder fazer o culto deles. Uma libertação também política, que eles iam sair do domínio político, econômico do povo do Egito, iam procurar construir uma sociedade onde eles pudessem ser livres. Então se diz que essa saída do Egito aqui foi uma saída, dentro dos termos que nós falamos hoje, uma libertação estrutural, uma libertação das estruturas. Que estrutura? A estrutura religiosa do Egito, a estrutura política do Egito, a estrutura econômica do Egito, para começar um novo momento. Então, se essa libertação aqui que Deus promoveu no Egito for uma libertação com tudo isso, é sinal também, uma intuição que Deus desejaria e quer isso para nós hoje. Mas a figura do Moisés também era muito localizada dentro ali do Sinai, quando tem a professora Aina comentou esse momento, no primeiro curso que ela falou, aconteceu uma teofania no Monte Sinai. O que é uma teofania? Teo, Deus, fania, uma manifestação. Ela